Oi, pessoal, eu sou a Pichu. Estamos aqui para mais uma aula de matemática do cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX, e hoje a gente vai continuar o tópico de números complexos. Vamos aqui fazer uma breve revisão do que a gente viu na semana passada, tá? Então, semana passada a gente começou a falar dos números complexos e a gente viu a forma algébrica, tá? Existe também a forma trigonométrica, mas estamos vendo primeiro essa forma algébrica. E hoje a gente vai continuar vendo essa forma, tá? Então, essa forma algébrica ela é representada de forma geral por esse número complexo z, que vai ser a mais bi, onde o nosso i vai ser a unidade imaginária. Esse i aqui, ó, eu deixei aqui no cantinho, o i é igual a raiz quadrada de menos 1, ou seja, o i quadrado é menos 1. Então, a gente vai ter um número aqui que é o quadrado, é igual a um número negativo, tá? E aí, essa parte a gente chama de parte real desse número complexo, que ele não está acompanhada da unidade imaginária, e o b vai ser a nossa parte imaginária, que está acompanhada da unidade imaginária i, tá? E aí a gente viu as duas operações mais simples, que era a adição e a subtração. Então, quando a gente está somando dois números complexos, a mais bi mais c mais di, é só somar as partes reais, a com c, e somar as partes imaginárias b com d. E a mesma coisa, a mesma ideia acontece aqui com a subtração. Se eu estou subtraindo esse número complexo desse, então a mais bi menos c mais di, é só eu subtrair as partes reais, a menos c, e subtrair b menos d, as partes imaginárias aqui. Então, hoje a gente vai continuar o que a gente estava vendo, só que a gente vai passar para as próximas operações. Então, aqui, vamos começar vendo multiplicação, então, tá? Eu vou deixar aqui os mesmos exemplos do Z1 e Z2 que a gente viu na semana passada, só que agora estamos multiplicando esses dois números complexos. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Então, o Z1 vezes o Z2 vai ser o Z1, que é 2 mais 3i aqui, multiplicado pelo Z2, que é 5 menos 2i. E aqui a gente vai fazer a distributiva normal, como se fosse uma operação tranquila, como vocês estão acostumados. Então, a gente vai ter 2 vezes 5, que é 10. Depois, 2 vezes menos 2i, que é menos 4i. 3i vezes 5 é 15i. E 3i vezes menos 2i é menos 6i ao quadrado, tá? Aqui, ó, menos 4i com os 15i, a gente pode juntar, os dois têm esse i aqui, a unidade imaginária, então vai ficar com mais 11i, tá? O 10 manteve aqui, 11i. E agora aqui, ó, a gente tem esse i ao quadrado. A unidade imaginária ao quadrado é menos 1, deixei aqui no cantinho para a gente lembrar. Então, eu posso substituir esse i quadrado por menos 1. E aí, como está multiplicando por menos 1, o que vai acontecer é que vai trocar esse sinal, né? Se era negativo, vai ficar agora positivo. E aí, transformando esse 6 sem o i, sem a unidade imaginária, ele vai ser uma parte real, eu consigo juntar ele com esse 10 aqui. Então, eu tenho que Z1 vezes Z2 vai ser, então, 16 mais 11i, certo? Antes da gente passar para a divisão, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o conjugado, tá? Então, vamos lá. O conjugado de um número complexo, z igual a mais bi, é z barra. A gente tem esse formato aqui representando o que é o conjugado, tá? Então, o conjugado de z, esse z barra, vai ser igual a menos b. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu tenho um número complexo qualquer, a mais bi, o conjugado dele vai ser a menos bi, ou seja, eu estou trocando o sinal aqui só da parte imaginária, tá? A parte real, que era a, continua a aqui no conjugado. Mas a parte imaginária, que era b, agora ficou menos b no conjugado, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui 5 números complexos, igual a gente tinha visto na aula anterior, e vamos ver agora como que são os conjugados dele. Então, o Z1. O Z1 é 2 mais 3i. Parte real 2, parte imaginária vale 3.
Então, quando eu falar do conjugado dele, a gente representa por Z1 com a barrinha em cima, eu troco o sinal só da parte imaginária. Então, o conjugado do Z1 vai ser 2 menos 3i. Tá? Conjugado do Z2, só trocar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado do Z2 vai ser 5 mais 2i. Se era menos, virou mais. Conjugado do Z3, agora vai ser menos i raiz de 3 menos meio. Então, aqui só para tomar cuidado que eu estou trocando o sinal da parte imaginária, quem está acompanhado do i, tá bom? Não necessariamente é a segunda parte do número complexo, tá? Então, aqui quem está trocando o sinal é essa primeira parte, então vai ficar menos i raiz de 3, e esse menos meio, que é a parte real, continua com o mesmo sinal, tá? Z4. Conjugado do Z4 é o próprio raiz de 2. Por quê? O raiz de 2 é a parte real desse número imaginário, desse número complexo. A parte imaginária do Z4 é 0, não tem ninguém aqui acompanhando o i, então é o 0. Então, o Z4 é o próprio raiz, o conjugado do Z4 é o próprio raiz de 2. Tá? Quando não tem parte imaginária, o conjugado dele é ele mesmo, é a própria parte real. E o conjugado do Z5, o Z5 é i, o conjugado dele vai ser menos i, é só trocar o sinal da parte imaginária. Ok, então vamos resolver essa equação aqui, x² menos 4x mais 8, tá? Então, é uma equação de segundo grau, eu posso usar Bhaskara, então b² menos 4ac. b², meu b é menos 4, então menos 4², menos 4ac. O a é quem multiplica o x², que vale 1, e o c é o 8. Menos 4² é 16, e 4 vezes 8 é 32. Então, 16 menos 32, que vai dar aqui menos 16. Tá? E aí, a gente está falando de números complexos, então vai existir essa raiz negativa. Então, vamos continuar essa conta. O x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, então é menos menos 4, que é o b aqui, mais ou menos raiz de delta, que a gente acabou de calcular, é menos 16, dividido por 2 vezes a, o a vale 1 aqui. Menos menos 4 é 4 positivo, raiz de menos 16, raiz de 16 é 4, e como tem um menos aqui, tem um menos 1 aqui multiplicando 16, vai aparecer a unidade imaginária i. Então, a gente vai ficar com 4 mais ou menos 4i dividido por 2, que é 2 mais 2i, ou 2 menos 2i aqui, tem duas possibilidades por causa desse mais ou menos, tá? E uma coisa interessante de observar, por que a gente está resolvendo essa equação aqui, né? É que quando a gente tem uma equação aqui, a gente está procurando as raízes dela, a solução vai ser que quando tiver um número complexo como solução, o conjugado dele também vai ser, tá? Então, reparem aqui, a gente nem tinha falado de conjugado antes, mas a gente já chegou a resolver algumas equações de segundo grau, e sempre que um número complexo for solução da equação, o conjugado dele também vai ser. Então, reparem aqui que se eu comparar esses dois números, a diferença é o sinal da parte imaginária. Então, esse daqui é o conjugado desse, tá? E os dois são soluções dessa equação de segundo grau. Ok, então vamos fazer algumas operações agora. Multiplicação de um número pelo conjugado dele. O que vai acontecer? Então, z vezes z barra vai ser o a mais bi vezes o a menos bi. Então, conjugado, eu troco o sinal da parte imaginária. Para resolver multiplicação, como a gente viu hoje já, é só fazer a distributiva. Então, a gente vai ter a vezes a, que é a², a vezes menos bi, que vai ser menos abi, bi vezes a, que é mais abi, e bi vezes menos bi, que vai ficar b² vezes i². Menos abi mais abi, eles cancelam, vai sobrar um a² aqui, e o menos b² i². Só que o i², a gente sabe que a unidade imaginária ao quadrado vale menos 1. Então, é b² vezes menos 1 que vai acabar trocando esse sinal aqui.
Então, a gente tem que a multiplicação de um número complexo vezes o conjugado dele vai ser a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, tá? Reparem aqui que não tem mais o i acabou sumindo, a gente substituiu o i quadrado por um número real, tá? Então, a multiplicação de um número vezes o conjugado dele vai dar um número que é real, não tem parte imaginária, tá? E aí foi o que eu escrevi em texto aqui, né? A multiplicação pelo conjugado dele será sempre um número real e positivo. Verdade, positivo, porque eu tenho dois números reais que estão ao quadrado. Então, um número ao quadrado vai ser sempre um número positivo aqui, tá? Agora que a gente conversou sobre os conjugados, vamos voltar para as operações e falar agora um pouquinho sobre a divisão entre os números complexos. Então, vamos lá. Tenho aqui dois números complexos, o Z1 e o Z2, e a gente vai falar de divisão. Então, vou colocar aqui Z1 dividido por Z2. Só substituindo aqui os valores, o Z1 vale 2 mais 3i e o Z2 vale 5 menos 2i. Vamos lembrar também que o i é a nossa unidade imaginária e ele vale raiz de menos 1. Então, a gente tem no denominador aqui uma raiz que não é legal. Então, a gente vai manipular esse número para tirar essa raiz aqui do denominador. Não pode ter o i aqui no nosso denominador, tá? E a estratégia que a gente vai usar aqui é multiplicar pelo conjugado do denominador. Então, se o nosso denominador é o Z2, eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo conjugado dele, tá? Se o nosso Z2 é 5 menos 2i, o conjugado dele vai ser 5 mais 2i, trocando o sinal aqui da parte imaginária. Tá? E aí, multiplicação de fração, a gente vai fazer multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tranquilo. Então, vamos lá. 2 vezes 5 vai dar 10. 2 vezes 2i vai dar 4i. Depois, 3i vezes 5 é 15i. E 3i vezes 2i vai dar 6i ao quadrado, tá? Isso no numerador. No denominador, a gente tem um número menos outro vezes um número mais outro. Então, a gente pode usar aqui duas estratégias. Ou fazer direto, lembrando que a gente acabou de ver de um número complexo vezes o conjugado dele, vai ser a parte imaginária, a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Ou a gente pode também lembrar de que um número qualquer, dois números quaisquer, a mais b, multiplicado pela subtração deles, a menos b, vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, eu tenho um número menos ele mesmo, vezes um número vezes outro número, vezes o primeiro número mais o segundo número aqui, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá bom? É o que eu estou fazendo aqui. Então, na próxima parte, nós podemos juntar aqui o 4i com o 15i, dando 19i. E esse i quadrado é menos 1. Então, 6 vezes menos 1 aqui vai trocar esse sinal para negativo. Era positivo, vai ficar negativo. Tá? No denominador, eu tinha 5 ao quadrado, reescrevi aqui como 25. E 2i ao quadrado vai ficar 4i ao quadrado. Novamente, nós temos um i ao quadrado aqui. O i ao quadrado vale menos 1. Então, eu vou trocar esse sinal aqui. Se era 25 menos 4 quadrado, vai ser, então, 25 mais 4, tá? E aqui em cima, eu posso juntar o 10 com o menos 6, vai ficar 4. E o 19i manteve aqui, tá? E aí, 25 com 4 é 29. E aí, o nosso Z1 dividido por Z2 vai dar esse número complexo aqui. 4 mais 19i dividido por 29. E por fim, para finalizar a aula de hoje, vamos ver as potências de i, tá? Então, vamos lá. I elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero sempre vale 1. O i não é diferente. Então, i elevado a zero é igual a 1. O i elevado a 1 é o próprio i, tá? Então, um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Também serve para qualquer número aqui, tá? Vamos começar a substituir agora a partir
do i elevado ao quadrado. I elevado ao quadrado, i elevado a 2 é igual a menos 1, como a gente viu, tá? E o i elevado à terceira? Então, agora vai começar a complicar um pouquinho. Vamos usar um rascunho aqui, ó. O i elevado ao cubo, i elevado à terceira, a gente pode reescrever como i ao quadrado vezes i. Lembra que multiplicação de duas bases iguais, a gente pode somar os expoentes. Então, 2 mais 1 é 3. Então, essa igualdade realmente vale. O i ao quadrado, a gente pode reescrever como menos 1 e o i é o próprio i. Então, menos 1 vezes i é menos i. Então, a gente vai ter aqui que o i ao cubo é menos i. Ok? Vamos ver mais um. O que acontece com o i elevado à quarta? I elevado à quarta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1 e o i quadrado aqui também é menos 1. Então, a gente vai ter menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1 positivo. Então, eu reescrevi aqui, e a quarta é 1 positivo. E a quinta? E a quinta eu posso reescrever como i ao cubo vezes i ao quadrado, porque 3 mais 2 aqui dá 5. O i ao cubo a gente já calculou aqui, deu menos i aqui, e o i ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então, a gente vai ter menos i vezes menos 1. Menos com menos aqui vai dar positivo, então a gente vai ter um i positivo. Então, i à quinta vai ser i, tá? E a sexta? E a sexta a gente pode reescrever como i ao cubo vezes i ao cubo, porque 3 mais 3 é 6. I ao cubo, a gente já viu aqui que é menos 1, então, menos i. Então, eu coloquei aqui menos i, e ao cubo novamente, menos i novamente. E menos i vezes menos i vai dar menos com menos fica positivo, e i vezes i é i ao quadrado. Então, vai dar i ao quadrado aqui, que é menos 1. Então, a gente tem que o i elevado à sexta é menos 1. Tá? Mais um, vamos no i elevado à sétima. I elevado a 7 é i elevado a 3 vezes i elevado a 4, porque 3 mais 4 é 7. I ao cubo é menos i, então substituir aqui menos i. E a quarta, a gente já fez essa conta também, é 1, então eu vou substituir por 1. Menos i vezes 1 é menos i, então i à sétima é menos i. Então, vocês podem reparar aqui que tem um certo padrão, né? Tá se repetindo. Então, o que vai acontecer? Quanto seria i elevado à oitava? Elevado a 8. Se você pensou em 1 aqui, você acertou. Então, i elevado a 8 é 1. I elevado a 9 vai ser i. I elevado a 10 vai ser menos 1. I elevado a 11 vai ser menos i. Então, de 4 em 4 aqui, ó, começa a repetir os resultados. Tá? Se você quiser tirar dúvida, é só abrir assim do jeito que a gente estava fazendo aqui, que vai dar esse valor aqui. Então, qual que é a dica? Quando a gente tem um expoente aqui, que ele é divisível por 4, ou seja, quando eu divido por 4 e dá resto zero, por que por 4? Porque o padrão aqui é de 4 em 4, tá? Então, se eu divido o meu expoente e ele é divisível por 4, o resto dá zero, então o resultado vai dar sempre 1, tá? Se eu divido por 4 e o resto é 1, vai ser, então, igual a i, tá? É a mesma coisa que o i elevado a 1, que é i. Se eu divido o expoente por 4 e dá resto 2 aqui, é a mesma coisa que ao quadrado, que é menos 1. E se eu divido o expoente por 4 e dá resto 3, o resultado vai ser menos i, tá? Então, vamos ver um exemplo. Imagina que eu peguei o i e estou elevando esse número muito doido aqui em cima. Se vocês lembram da regra de divisibilidade, um número, para ser divisível por 4, a gente vai olhar os dois últimos algarismos só. Nesse caso, é o 32. Se eu pegar o 32 e dividir por 4, o 32 é divisível por 4, né? 8 vezes 4 é 32. Então, é divisível por 4, ou seja, vai dar resto zero. Então, o i elevado a esse número gigante aqui vai ser a mesma coisa que o i elevado a resto zero, é o i elevado a zero aqui. Então, isso aqui vai ser igual ao i elevado a zero, que é 1. Olha que facinho, né? Parecia um número bizarramente grande, mas aqui fica facinho de resolver, sabendo desse padrão de 4 em 4, tá? E vamos ver mais um exemplo aqui. Eu tenho um i elevado a um outro número gigante aqui.
se eu pegar os dois últimos números e dividir por 4, ele vai dar resto 3, tá? Então, eu posso fazer que o i elevado a esse número grande vai ser igual a i elevado a 3, que vai ser aqui menos i, tá? Então, o i elevado a isso tudo é menos i. Então, era isso por hoje, pessoal. Vimos várias operações com a forma algébrica do números complexos. Semana que vem a gente continua esse tópico, mas agora a gente vai passar a ver a forma trigonométrica desses números, ok? Então, até semana que vem, bons estudos!